Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians finalmente entrou no G4 do Campeonato Paulista, no G8, né, do Campeonato Paulista. E se manteve na posição, acho que isso que é a parte mais importante. A gente vai falar aqui de atuação coletiva, atuação individual, destaques positivos desse jogo diante do Velo Clube e o importante resultado conquistado fora de casa, que é a coisa mais importante que o Corinthians precisava de verdade fazer. Então já peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. A ideia é trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês sobre o Corinthians, que nem eu falo aqui, de 3 a 5 conteúdos durante a semana. Já tem mais vídeos aqui gravados sobre Rodrigo Garro, que a gente vai soltar logo menos, novas contratações, a venda do Corinthians do João Pedro Choca para o Torino. Então já se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês poderem receber essas notificações. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar que, apesar do resultado em si, apesar da má atuação do Corinthians, a parte mais importante era sim os 3 pontos diante do Velo Clube, que não conseguiu ser aquele Corinthians que a gente esperava que fosse. E nem precisava ser aquele Corinthians que a gente precisasse que fosse. Ele só precisava vencer essa partida. Os 3 pontos eram muito fundamentais para o Corinthians nessa briga pelo Campeonato Paulista, já que o Corinthians iniciou a rodada, né, iniciou a partida fora dessa zona de classificação e, dependendo da combinação de resultados, poderia sim se afundar ainda mais para não brigar por esse Campeonato Paulista, para não brigar para se classificar, ou até mesmo correr o risco de disputar lá embaixo uma zona de rebaixamento com outras equipes, dependendo da combinação de resultados. Então, assim, primeiro, 3 pontos importantíssimos que levou o Corinthians basicamente para quinto colocado, ou quarto colocado hoje, que até faz com que na próxima, se acabasse agora o campeonato, o Corinthians enfrentaria o Mirassol, né, nos playoffs, né, nas oitavas de final, em jogo único, dentro da arena, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Então, o Corinthians se manter como entre os 4 ali é interessante, precisa pontuar mais, precisa ganhar de preferência contra o Capivariano na próxima rodada também do Campeonato Paulista, para para confirmar basicamente ali uma classificação. E depois tem um Palmeiras, então se ganha de Capivariano e Palmeiras, a gente chega entre as principais equipes ali hoje, entre os principais primeiros colocados, e garante, né, as próximas fases, principalmente na arena. Acho que isso é a parte mais importante. Então, os três pontos excelentes para o Corinthians, de uma má atuação, e aí coletiva. Então a gente precisa falar também disso. Coletivamente o Corinthians não consegue muito se encontrar nesse campeonato, e aí a gente pode colocar alguns pontos como falta de tempo de preparação, falta de entrosamento para esse começo de campeonato, já que não faz nem um mês que esses caras se apresentaram e já jogaram 5 partidas. Então a gente tem que colocar esses pontos assim que podem fazer com que essas más atuações apareçam agora. De qualquer forma, a gente vem falando aqui o como o Corinthians está se preparando para a Supercopa do Brasil, priorizando em si os seus, né, os seus principais jogadores, tentando fazer com que esses jogadores hoje consigam se manter fisicamente inteiros para chegar na partida diante do Flamengo no próximo final de semana bem fisicamente. Então o Memphis não estreou ainda, o Garro tá pegando esse condicionamento físico, se entrosando de novo com a equipe. Yuri já voltou, já marcou 2 gols. Outros jogadores estão voltando a pegar esse condicionamento. Matheus Bidu, Raniel, Gustavo Henrique até foi poupado nesse último jogo. Acredito que diante do Bahia também vai ser poupado. Então é interessante essa parte que o Corinthians está fazendo de cuidado com os seus jogadores, mas mesmo assim a gente não pode esquecer que o resultado dentro de campo também tem que aparecer, justificando investimentos no Corinthians. Então, de novo, o resultado foi bom, mas coletivamente, Dorival Júnior ainda precisa fazer com que esses jogadores que entram para suprir as características de jogadores que estão sendo poupados rendam mais dentro de campo. Então a gente separou aqui principais pontos. Vou começar pelos pontos negativos ainda. Os pontos negativos, na minha opinião, foram sim, mais uma vez, voltados para Rodrigo Garro, que jogou 80, 70 minutos e ainda tecnicamente está muito abaixo, taticamente está muito abaixo, fisicamente está muito abaixo. Rodrigo ainda parece que vive se recuperando daquela lesão, daquelas dores no joelho que ele tem cronicamente, mas que precisa voltar naquele primor físico e técnico que ele já teve em algum momento para de fato corresponder pelo menos metade do que já fez. Hoje ele não consegue ser nem a sombra daquele cara que encantou os torcedores corintianos no ano de 2024, e em alguns momentos de 2025, mas que deixa muito a desejar aquele passe final. O Rodrigo não está conseguindo chegar lá, encontrando mais aqueles passes, aquelas enfiadas de bola para deixar
os atacantes na cara do gol, pode ser em relação às movimentações, os atacantes que estão jogando com ele, mas de qualquer forma, o Rodrigo Garro precisa voltar a se encontrar. Acho que só o tempo vai ajudar ele a fazer isso, só entrando dentro de campo. Acho que ele não vai ser poupado diante do Bahia, vai entrar sim, já que ele não é um titular do Corinthians. E na partida contra o Flamengo vai começar no banco, provavelmente. Então acho interessante isso, mas que ele consiga aproveitar melhor essas oportunidades, até bola parada mesmo. Ele teve 2 chances ali de bola parada que não conseguiu oferecer nem um pouco daquele risco que o Rodrigo Garro oferecia antes. Como todo mundo lembra, o Rodrigo Garro tem acho que 3 ou 4 gols já de falta pelo Corinthians, ou 3 gols pelo Corinthians, mas sempre faltas muito perigosas, assistências muito importantes para o Corinthians e não consegue mais ser esse cara. Então precisa voltar nesse primor técnico para que volta a dar as alegrias que o torcedor corintiano espera de Rodrigo Garro. E os pontos positivos a gente tem que colocar como boa estreia do Pedro Milans, que é o lateral direito que foi contratado agora recentemente para suprir, né, a reserva ali, para estar como uma sombra para o Mateuzinho. E que não, detalhe, ele não fez nenhum treino coletivo, tático com os jogadores do elenco, com os jogadores do Corinthians, com o elenco do Corinthians. Ele literalmente chegou, fez o aprimoramento físico ali, recuperação física e foi pro jogo. E não comprometeu. Não comprometeu, conseguiu fazer troca de passes interessantes, tabelas interessantes, ultrapassagens interessantes, não sofreu defensivamente, mostrando que a gente pode sim confiar, quem sabe, nesse lateral que, lógico, é só a primeira partida, é só os primeiros 70 minutos dele, e quem sabe provavelmente com o Bahia contra o Bahia ele vai entrar sim como titular mais uma vez, e correspondendo cada vez mais essa sombra que a gente espera que o Mateuzinho tenha. No meio de campo a gente destaca mais uma vez a boa partida da dupla, né? Matheus Pereira e André Luiz. Matheus Pereira é um jogador muito interessante para o Corinthians. Dá para ver como a maturidade chegou finalmente para ele e como ele consegue encontrar esses passes bem verticais. Eu fiz uma comparação aqui sobre como o Matheus Pereira me lembrava muito o Rodrigo Garro na estreia. Como o Rodrigo Garro pegava a bola e fazia sempre aqueles passes verticais em direção ao Yuri correndo, inversão de bola interessantes. E que o Garro agora não está conseguindo, mas o Matheus Pereira consegue fazer isso hoje. Não com aquela habilidade mágica que o Rodrigo Garro tinha, mais incisivo ainda do que o Rodrigo Garro era. O Matheus Pereira não é tanto esse cara, é um pouco mais conservador, mas mesmo assim é interessante a forma com que ele clareia o jogo, pensa e encontra esse espaço. De qualquer forma, isso é bem interessante. E aí a gente também coloca sobre a boa partida do menino, do garoto da base, da cria do terrão, André Luiz. Eu tenho minhas preocupações em relação a esse jogador, ainda não me agrada 100%. Mas eu reconheço quando esse jogador vem melhorando cada vez mais, vem evoluindo taticamente, tecnicamente, fisicamente. O poder físico dele é muito interessante, de arrastar linhas, de sustentar a marcação, cavar falta, pressionar, roubar bolas. Acho que foi uma das partidas mais maduras que André Luiz já teve com a camisa do Corinthians e que me surpreendeu, sinceramente. Ainda falta algumas coisinhas técnicas, um refino um pouco mais técnico, mas acho que isso é um pouco da idade que isso ele vai começar a aprimorar. A gente está falando de um jogador ainda que não tem 4 meses como profissional do Corinthians. Estreou em outubro para novembro e o campeonato acabou no final de novembro para dezembro. Então ele tem 3 mais um mês agora, 4 meses de Corinthians basicamente. Então tem muito a evoluir, tem muito a aprimorar e acho que é bem interessante esse começo dele. E o destaque lá na frente a gente coloca principalmente com o Vitinho, que jogou os 90 minutos, se entregou os 90 minutos, que poderia sim na última bola ali ter abaixado a cabeça e ter cruzado para a área para Pedro Raul, Yuri Alberto, se virarem ali, o próprio André Luiz que estava na área também, jogadores que ali que poderiam brigar nessa bola aérea, mas que não, levou para o fundo e em vez de cruzar, surpreendeu arriscando uma porrada pro gol que resultou no rebote, o gol do Yuri Alberto, bem posicionado, né, por sinal. Mas a personalidade do Vitinho que vem se demonstrando, tá merecendo um gol logo com a camisa do Corinthians, não aparece muito nessas estatísticas, né, sobre gols, assistências, tanto isso, mas que vem tentando cada vez mais finalizar mais pro gol, vem tentando cada vez mais ajudar nessa criação, quebrar linhas. É bem interessante essa evolução do Vitinho, em comparação com a gente pensar que a gente ali pelo lado tinha o Thales Magno um tempo atrás e hoje tem o Vitinho. É de um alívio um pouco melhor, um pouco mais tranquilo para o torcedor corintiano enxergar desse jeito. Daqui a pouco vão chegar outras peças, né? O Caio César está para ser anunciado a qualquer momento, já tá chegando no Brasil, vai fazer exame médico. Então é uma opção para o outro lado. Acho que o Dorival precisa explorar esse momento também para alguns outros garotos, como o próprio Dieguinho, que não recebe o mesmo número, né, de oportunidades que igual outros garotos da base. E aí eu acho que por ser ainda muito, muito novo também, por ser um pouco fisicamente abaixo em comparação aos outros jogadores do Corinthians hoje,
mas que vai ter sim as chances e que o Dorival precisa também começar a explorar um pouco mais do lado direito. Então, é interessante as peças que o Corinthians vai trazendo e que o mais importante em relação a esse jogo não foi a parte coletiva, não foi a parte tática, não foi nada. Foi sim os 3 pontos e as boas atuações individuais. Vale falar aqui também, não sei se todo mundo viu aí na mídia, o abuso da diretoria do Velo Clube com a torcida corintiana. Foi R$ 250 o ingresso para a torcida visitante nessa partida diante do Velo Clube lá em Rio Claro, num estádio que não oferece isso de qualidade, não possui estruturas adequadas, segurança não é adequado, tudo em relação ao estádio não é adequado e mesmo assim a torcida do Velo Clube, a diretoria do Velo Clube teve a coragem de cobrar R$ 250 para a torcida do Corinthians que, como sempre, enche o estádio, vai ver o time que ama, mas R$ 250 para um estádio igual o do Velo Clube não tinha porque não tinha necessidade. E são coisas que o Corinthians precisa começar a atuar mais nos bastidores, porque isso prejudica muito, né, em relação à comercialização de ingressos, ao torcedor que quer ver o seu time do coração e paga R$ 250, que hoje é muito dinheiro em si. A gente, né, fala o quanto as coisas hoje estão caras aí por aí, que R$ 250 faz falta, e o cara cobrar R$ 250 para um amante do futebol, um pai, levar um filho, levar o estádio, tá ali perto do seu time do coração, é um absurdo de caro. Então, acho que vale essa pontuação também, que o torcedor do Corinthians fez uma boa festa lá, não usou os sinalizadores igual normalmente faz em protesto a esses valores, mas que mesmo assim vale colocar o quão caro foi os ingressos lá em Rio Claro para assistir uma péssima partida, mas importante para o Corinthians nessa caminhada do Campeonato Paulista. E você, o que você achou aí desse último jogo? O que achou desse bom resultado do Corinthians, dessa má performance, desses destaques positivos e negativos? Já peço que, se vocês puderem, deixem aqui nos comentários. Vamos tentar criar essa comunidade para a gente poder conversar e falar de Corinthians. Já peço de novo para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com os amigos. E é isso. Até a próxima e tchau.